Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Lucas, capítulo 3. O batismo e a genealogia de Jesus. Vamos ver apenas o batismo. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Foi gerado por Maria pela obra do Espírito Santo, mas era considerado como filho de José, descendente de José. Meu amado, minha amada, Jesus deixou a sua glória no céu e veio viver aqui na terra como homem, como você e eu. E ele só começou o seu ministério aos 30 anos de idade. E ele começou o seu ministério depois que o Espírito Santo veio e o encheu. O ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo de Deus. Ele sempre buscava Deus em oração, ele sempre buscava o Espírito Santo. E aí o poder do Espírito Santo se manifestava através dele. Porque o poder pessoal dele como Deus ficou no céu. Aqui ele agiu como ser humano, como você e eu. Meu amado irmão em Cristo, minha amada irmã em Cristo, busquemos o Espírito Santo com todo o nosso coração. Vamos nos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo enche-nos, enche o meu ouvinte, a minha ouvinte agora, Espírito Santo de Deus. Queremos transbordar de ti, queremos agir aqui no teu poder, porque só no teu poder podemos fazer uma obra que agrada ao Pai. Espírito Santo de Deus, enche-nos de ti. Enche-nos de ti, Espírito Santo de Deus, para que possamos ser instrumentos de salvação aqui na terra, para que possamos exercer o chamado de Deus para a nossa vida, cada um de nós. Enche-nos de ti, Espírito Santo de Deus. Busquemos o Espírito Santo de Deus como Jesus buscava. Ele vai nos encher, não só do seu poder, mas ele vai a cada dia nos enchendo mais do seu fruto precioso, transformando o nosso caráter, transformando a nossa natureza e enchendo-nos desse fruto precioso que começa com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso está dentro de você pelo poder do Espírito Santo. Ele quer fazer você mais e mais parecido com Jesus. Ele quer nos ensinar a ser mansos e humildes e ternos como Jesus Cristo. E quer manifestar o seu poder através de você e de mim para salvar almas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Capítulo 4. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Jesus costumava ir à igreja. É um exemplo para nós. Ele entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. O Espírito do Senhor atuava em Jesus. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aos humildes, aqueles que têm fome e sede da verdade, aqueles que têm fome e sede de Deus. Deus enviou Jesus para nos salvar com a sua morte na cruz, mas antes de morrer, por cerca de 3 anos e meio, ele exerceu o seu ministério, pregando as boas notícias aos humildes de espírito, pregando que Deus os amava tanto que ia salvá-los através da sua morte na cruz, através do seu sangue, o sangue puro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, totalmente puro, morreu por você e por mim, tirando o pecado do mundo. Jesus pregava as boas novas. Se você já o tem no coração, se você já o aceitou, você está aqui para fazer o quê? Para pregar as boas novas no poder do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo está dentro de você, se você aceitou Jesus. Ele te capacita a fazer o que Jesus fez. Jesus chegou a falar que nós poderemos fazer obras maiores do que as que ele fez. Por quê? O Espírito Santo está dentro de você e em mim. E nós somos muitos e muitos milhões de filhos de Deus em toda a face da terra. Então podemos fazer obras espantosas que engrandecem o nome de Deus. A mais importante delas é ser instrumento para a salvação de vidas. Que você possa buscar o Espírito Santo, ser cheio dele e ser usado por ele, na sabedoria dele, no poder dele, para salvar almas. Dar liberdade aos presos, presos pelo engano de Satanás. Recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar que, enquanto o ser humano está vivo, há oportunidade de salvação. A cada dia, enquanto estamos vivos, a oportunidade de salvação é ofertada a todos os seres humanos, através de você que crê nele e de mim que também creio nele. Que possamos ser cheios do Espírito Santo e mensageiros e proclamadores dessa verdade e vivenciadores do amor de Deus para com o nosso próximo, para que o mundo creia que Deus os ama e quer salvá-los e já pagou o imenso preço pela salvação de todo ser humano, o sangue de seu próprio Filho.